O prazer das coisas. Especificando melhor, o prazer realmente que sentimos, ou o prazer que as coisas têm quando as tocamos, no sentido de transmissão de sentimentos. Então, assim, somos seres reais, interagimos com a realidade e a realidade sente e também sentimos. O prazer das coisas está justamente nas interações em que interagimos com ela e lhe transmitimos afeto e sentimos o afeto também das coisas, da realidade, porque a realidade se manifesta de forma múltipla e também se manifestamos de forma múltipla. Como assim? Em relação ao nosso pensamento, né? Porque o pensamento é energia focalizada. O pensamento muda a estrutura eletromagnética do corpo. O coração reage sentimentalmente às frequências sentimentais do pensamento. O coração é uma grande bomba eletromagnética que está ali bombeando, mantendo o equilíbrio eletromagnético justamente do campo áurico, justamente do campo energético. E se tratando de pensamentos, pensamentos dão sentido a essa frequência do coração. Cada pensamento, cada alimentação do ato de se alimentar, do ato de pensar, essa frequência é renovada, essa frequência é de certa forma potencializada ou não, porque pensar significa manter o corpo em uma nova frequência, positiva ou negativa. E então o pensamento influencia no corpo vibracional do nosso ser. E então ele faz com que venhamos, de fato, a possuir elementos positivos ou elementos negativos. Então, se tratando disso, é que caso pensamos coisas boas e venhamos a interagir com a realidade, automaticamente as reações da realidade em relação a nós vão ser boas também. Então, o nosso ser vai ser envolto em positividade, porque isso é bíblico. Isso é bíblico, né? A questão das bênçãos de Deus, alcançar aqueles que obedecem a Deus. O que é obedecer a Deus? O que é seguir as leis de Deus? É se submeter justamente as ações positivas, as ações que são boas. Isso tudo reflete numa realidade boa, uma realidade positiva para nós. Então, se tratando disso tudo, é que as bênçãos de Deus nos alcançam, porque de certa forma, corretamente, estamos no caminho certo. Então, no caminho certo, ao interagir com a realidade, as correspondências são boas. E então temos prazer nas coisas, as coisas têm prazer em nós, em nos transmitir o bem, em nos transmitir o favorável, em nos transmitir o óbvio, que é justamente aquilo que temos como direito, aquilo que temos por direito. E então, o prazer que sentimos nisso é o prazer de estarmos seguindo princípios verdadeiros, não princípios falsos, não princípios instáveis que oscilam, não princípios estáveis que não oscilam. Então, se tratando disso tudo, é que devemos usar muito bem os nossos pensamentos, o nosso campo eletromagnético, a nossa bomba eletromagnética, porque ela nos mantém frequentes,
nos mantém perceptivelmente, no caso da percepção dos sentidos, frequentes, como assim? Em frequências positivas ou negativas. Então, a realidade percebe isso. A realidade, de certa forma, observa isso. Então, por isso que se diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, por isso que se diz isso. Por isso que se diz também: aquele, de certa forma, aquele que mata com a espada vai morrer pela espada. Porque a realidade percebe tudo isso e reage para nós, nos entregando coisas boas ou coisas ruins. São princípios cristãos que foram roubados pelo adversário e passam a ser princípios esotéricos, princípios ocultistas, princípios malignos, de baixa e alta magia. Então, antes disso tudo, antes desses princípios se corromperem, antes desses princípios se tornarem ruins, se tornarem negativos, no sentido de que não são negativos, mas no sentido de serem incorporados no esoterismo, eles eram cristãos e eles são cristãos. E então, o que se diz no esoterismo? Justamente quase a mesma coisa, só que tem um porém. Não se segue a lei de Deus. Então, os pensamentos positivos realmente são positivos mesmos para a realidade reagir adequadamente bem? Não são pensamentos positivos de verdade. São pensamentos que a pessoa acha que são positivos. Então ela acha que está envolta em uma aura de positividade aos quais receberá da realidade coisas boas. Não irá receber coisas boas, irá receber coisas ruins. Porque ela não está praticando a verdade e o juízo. Ela está praticando aquilo que ela quer praticar, que é o esoterismo. Então ela vai ser envolta em maldições, em achismos e enganações, pois os demônios irão a enganar, a achar que está correta nos seus princípios, a achar que está correta no seu caminho, quando na realidade ela não está correta, quando na realidade ela não está certa, quando na realidade ela está errada. E muitas pessoas estão erradas, assim como ela. Então, se tratando disso tudo, é que temos o prazer. O que é prazer? Prazer é a ação do ser. Prazer é a ação do ser em relação à realidade, e da realidade em relação ao ser, em relação ao ser em relação a ele mesmo. Como assim? Prazer é o ser, o próprio ser com ele mesmo. Eu disse que é o ser em relação à realidade. Quando eu disse que é o ser em relação a ele mesmo, em relação à realidade, da realidade em relação ao ser, em relação a ele mesmo. Esse é o prazer. Não existe prazer sem realidade. Então a realidade recebe e nos entrega aquilo que é bom. Sendo aquilo que é bom, que vai entrar em nós, pois a realidade é vibracional, é áurica. O que é áurea? Áurea, eu quero dizer que áurea tem dois termos, o esotérico e o termo cristão. E o termo científico. Áurea para as ciências é o campo vibracional. É o nosso campo em volta do nosso corpo, que vibra e que forma a extensão de vibração do nosso corpo, não é nada demais. Os esotéricos também é a mesma coisa, só que eu não estou tratando de esoterismo aqui, na questão da áurea. Estou tratando das questões científicas em relação a ela. Então, sentimos o prazer da realidade. Ela transmite elementos eletromagnéticos que penetram em nós. Então, sendo bons, vamos reagir de forma boa.
E isso faz com que venhamos a ter prazer. Esse é o prazer das coisas. Minha vida é prazer, atuação máxima da Trindade. Deixe esse áudio gravado. Amém.